seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou aqui fazendo um vídeo da nossa série de vídeos em nosso canal Analisando a Fé pela Razão sobre dízimos, certo? O meu canal vou estar trabalhando com ele com temas, certo? E fazer as castas de playlists para facilitar, certo? O encontrar dos vídeos. Eu quero produzir vários vídeos no canal. E, enfim, você que assiste os vídeos do canal e você gosta, tem te esclarecido, tem te ajudado a esclarecer muitas questões do cristianismo, do judaísmo, até mesmo do islamismo, que vamos tratar sobre as religiões abraâmicas, certo? Que é as religiões na qual eu estudo. Já tem um bom tempo já que eu estudo acerca desses assuntos. E eu, como já fui religioso, né? Então nada melhor que uma pessoa que já teve experiência na área para poder estar passando está abordando o assunto, né, com experiência e conhecimento da causa. E nessa série de vídeos acerca do dízimo, nesse vídeo eu vou estar tratando sobre o mito do devorador, tá? Em algumas igrejas, não todas, certo? Algumas igrejas, elas apelam muito para manipular e influenciar com que os seus membros, né, os seus adeptos, as pessoas que colaboram ali com o trabalho de determinada denominação, elas sejam coagidas a doar não somente o dízimo, mas as suas ofertas e demais formas de arrecadação que algumas igrejas utilizam. Elas procuram coagir com que os membros não dêem apenas aquilo que eles sentem de dar, né? Porque eu não estou aqui criticando de forma alguma que as denominações, no caso cristãs, protestantes, evangélicas e até mesmo a Igreja Católica, eu não estou aqui criticando o fato delas pedirem verbas, pedirem dinheiro aos seus membros, porque como todos nós sabemos, qualquer tipo de entidade, denominação, igreja, um centro espírita, um terreiro de umbanda ou candomblé, um templo budista, qualquer tipo de organização religiosa, ela depende do dinheiro, tá? Eu não estou aqui criticando o fato delas pedirem dinheiro. Pelo contrário, eu sou assim a favor. Eu, particularmente no momento, não pratico nenhuma religião. Só que quando eu praticava, que no caso eu fui cristão durante toda a minha vida praticamente, tem em torno de quase 2 anos que eu deixei de praticar o cristianismo e resolvi não praticar nenhuma religião. Eu nunca fui contra, no caso, as igrejas pedirem dinheiro, certo? E sempre que eu frequentei as igrejas que eu frequentei, eu procurei contribuir de acordo com o que eu podia, tá? Para que manter aquele local aberto funcionando, certo? Só que algumas denominações, igrejas, no caso de igrejas cristãs, se tratando de igrejas pentecostais e principalmente igrejas neopentecostais, eles utilizam de meios e artifícios desonestos, tá? Para coagir com que os seus membros deem aquilo que eles talvez nem poderiam dar. Ou seja, um dinheiro para pagar uma prestação da casa, um aluguel, um dinheiro para pagar a conta de água, de luz, um condomínio, quando a pessoa mora num apartamento, né? Enfim, o dinheiro de um Danone para criança, tá? E principalmente se tratando dessas igrejas da televisão. Eu já fiz parte, eu já frequentei, eu conheço a fundo principalmente essas igrejas, eu não vou nem citar nomes aqui, mas essas igrejas da televisão, que estão aí em 2, 3, 4, 5 canais simultaneamente, certo? Elas são igrejas que procuram chamar as pessoas, atrair as pessoas a este local, oferecendo uma possível solução por intermédio da fé em Deus ou em Jesus, no Espírito Santo, soluções de problemas. Então, o que acontece? As pessoas, todos nós, tá, somos sujeitos, estamos, né, sujeitos a ter problemas familiares, problemas financeiros, profissionais, psicológicos, emocionais, sentimental, problemas de doenças, né, de saúde. Todos nós estamos sujeitos, tá? Então, eles atraem o seu público através de uma solução. Aqui, se você vier aqui, você vai ser curado. Se você vier aqui, você vai encontrar uma realização sentimental. Você que não está bem no casamento, você que tem o seu filho nas drogas, ou seu marido foi embora com a amante, se você comparecer aqui, Deus ele tem uma resposta. Deus tem a solução para o seu problema,
certo? Nós temos uma orientação adequada para você. Então, quando a pessoa chega nesses ambientes, esses ambientes eles atraem as pessoas devido aos problemas dela, oferecendo uma suposta solução de problemas. E eles utilizam, no caso, a Bíblia como igreja cristã de forma deturpada. Eles pegam textos isolados da Bíblia e utilizam ela de uma forma inadequada, certo? Então, nessa série de vídeos sobre o dízimo, que é um dos temas mais polêmicos dentro do cristianismo, eu estou tratando áreas, né? Eu já fiz um vídeo sobre uma análise do dízimo em Malaquias 3 e também abordei os textos do dízimo antes da lei de Moisés, que fala em Gênesis 14 sobre o dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque, e também o texto de Gênesis 28, onde retrata a relação do dízimo em Jacó, tá? Onde Jacó fez um voto com Deus, ali foi uma espécie de barganha, né? Se Deus ele der determinada coisa para Jacó ele daria o dízimo de tudo. E esses textos são utilizados por alguns defensores do dízimo, que o dízimo ele existia antes da lei e ele não é algo exclusivo da lei de Moisés e que ele é válido para os dias de hoje, porque ele já existia antes da lei, certo? Então, nessa série de vídeos já foi refutado esse argumento, certo? Abraão deu dízimo uma única vez, ele não era dizimista fiel, ele não dava o dízimo anualmente, mensalmente ou semanalmente, tá? O dízimo não foi de algo produzido por ele, sim, foi de despojos da guerra de 4 reis contra 5 reis, certo? Leia o capítulo de Gênesis 14 todo, se possível, leia em outras versões para que você possa ampliar o seu conhecimento acerca disso. E em Gênesis 28, Jacó, ele fugido, enfim, ele dormiu, usou uma pedra como travesseiro. E ali, ele perdido na situação, né, porque ele tomou a bênção da primogenitura de Esaú, seu irmão, e provavelmente ele estava jurado de morte, até mesmo, né, jurado de morte pelo seu próprio irmão. Ele faz um voto com Deus, que se Deus o abençoar, que se Deus permitir que ele retornasse à casa dele em paz, de tudo ele daria o dízimo. Depois disso, o texto de Gênesis 28, não somente o texto de Gênesis 28, mas o restante, Gênesis 29, 30, 31, até onde termina a história de Jacó, em nenhum momento fala que Jacó ele dava o dízimo. E outra, em igreja, naquele tempo não existia igreja, então ele não dava o dízimo em igreja. E nem em templo, porque também não existia nem tabernáculo nem templo. Tabernáculo foi instituído a partir de Moisés e templo só a partir de Davi, né? Davi e Salomão, no caso, né? O Salomão, filho de Davi, que ele foi o responsável pela construção do primeiro templo do povo, da nação de Israel, certo? Então, o dízimo na lei, também tem um vídeo tratando sobre o dízimo na lei, tá? Que ele era um dízimo, ele foi instituído para os levitas, que eram uma tribo dentre o povo hebreu, da nação de Israel, era uma tribo que ela era responsável pelos trabalhos sacerdotais, certo? O dízimo ele era alimento, ele era gado, e a relação do dízimo em dinheiro, naquele tempo, poderia ser trocado por dinheiro para a satisfação pessoal e familiar, sem abrir mão de atender ao levita, que não tinha parte na herança do povo de hebreu, e também aos órfãos, a viúva e os estrangeiros, certo? Então, ou seja, você vê que o dízimo, na lei de Moisés, ele tinha uma função social, tá? Isso tudo é tudo explicado também no dízimo, no meu vídeo do dízimo da lei, tá? Como eu expus aqui, ó, no vídeo anterior abordamos acerca do dízimo na lei, destinado aos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, ou seja, ele tinha uma função social, certo? Ele tinha uma função de que ninguém passasse necessidade no meio do povo hebreu. E principalmente quando o texto de Deuteronômio 14, do verso 22 ao 29, ele expõe muito bem o que era o dízimo, quando que ele tinha que ser recolhido, quando que ele tinha que ser entregue, e em caso da impossibilidade de entrega devido à distância do tabernáculo, que era o local onde se destinava a entrega dos dízimos aos levitas, e dali era feita a administração e a entrega do dízimo para os órfãos, ou seja, as crianças que não tinham amparo da sua família, dos seus pais, porque naquele período o povo hebreu sempre vivia em guerras, né? Então era comum crianças, infelizmente, ficarem órfãos de pai ou de mãe, ou de repente a mãe, era comum também a mulher, devido à falta da ciência, do avanço medicinal, né? As mulheres morrerem de parto.
As viúvas, né, naquele caso, naquele tempo não existia INSS, não existia a pensão propriamente. E o que que ocorre? As viúvas, elas, por não ter parte, não existia a função de pensão, certo, naquele período e tal, então o dízimo, elas tinham direito em parte daqueles dízimos que era entregue nos tabernáculos e administrado pelos levitas. E também o estrangeiro, aquele que vinha, enfim, era muito comum também o povo nômade naquele tempo, né? Inclusive o povo hebreu também foram peregrinos no deserto durante o período de 40 anos, segundo o relato do Êxodo. Então eles poderiam se defrontar com pessoas estrangeiras, pessoas vindas de outra nação, não só no período que eles permaneceram rondando o deserto durante 40 anos, mas quando eles se estabeleceram na terra de Canaã, e depois foi formado o período de juízes, o período do reino de Israel, a nação. Então eles também recebiam estrangeiros, e os estrangeiros também, devido à falta de trabalho ou devido à necessidade, eles tinham direito a esse dízimo, que era alimento produzido da terra, era o gado, era a pecuária, certo? Então, o dízimo, na lei, ele era alimento, ele nunca foi dinheiro. Poderia, sim, ser trocado por dinheiro no caso da pessoa, do cidadão hebreu, morar longe da onde deveria ser entregue o dízimo, então ele trocava, e todo aquele dinheiro recolhido, trocado pelo dízimo, ele deveria trocar por outros alimentos na qual ele desejasse, e fazer uma reunião e festejar com sua família, certo? Então, prosseguindo aqui no tema do dízimo, aqui em Malaquias 3, aqui no verso... Aqui, ó, no verso 11, na sua Bíblia, na Almeida Corrigida Fiel, você vai ler devorador. Aqui, na King James, eu coloquei aqui, ó, fala-se sobre pragas, tá? Eu vou até fazer a leitura aqui pela King James, eu coloquei aqui o Malaquias 3 pela KJV, que quer dizer King James Version, quer dizer versão da King James, que diz o seguinte, ó, Malaquias 3, verso 8. Pode um ser humano roubar algo de Deus? Né? Uma questão, uma pergunta. No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar, como é que te roubamos? No caso, Deus perguntando por intermédio do profeta Malaquias. Ora, nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Verso 10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Então, ou seja, Malaquias 3, mais uma vez recapitulando, ele está falando, é uma advertência de Deus por intermédio do profeta Malaquias, que viveu em torno do 5º século antes de Cristo, sobre a má administração que os sacerdotes, os levitas, estavam fazendo acerca do dízimo, certo? Ou seja, eles estavam recolhendo o dízimo, alertando também, não somente aos sacerdotes, mas também ao povo hebreu, o povo de Israel, a nação de Israel, certo? Que eles estava havendo uma má distribuição, uma má administração, tanto da parte dos levitas, até mesmo alguns, no caso do povo hebreu, deixando de entregar, fazer a entrega desse dízimo, ou seja, desses alimentos ao depósito do templo, como podemos ver aqui, ó. Esse depósito do templo, na sua Bíblia, pode estar casa do tesouro, ou seja, era um depósito dentro do templo, tá? Aonde era guardado, recebido esse dízimo, e ali os levitas eles tinham a função de parte pegar para eles, né, porque eles era alimento, então eles tinham que se alimentar, pois eles não tinham herança na terra, e também redistribuir às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Então, o alerta aqui, ele não é um alerta universal. Por que é fora de lógica, é fora de concepção honesta um pastor utilizar o texto de Malaquias 3 para uma igreja cristã nos dias de hoje? Porque essa passagem, ela é local, tá? E foi temporal, foi para o 5º século antes de Cristo e para a nação de Israel, certo? Verso 11 aqui, ó. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras no campos não perderão seu fruto, promete Yahvé dos exércitos. Certo?
Aqui no verso 11 também fala aqui sobre a nação, ou seja, a nação de Israel. Então, gente, o que acontece? Alguns pastores, pilantras, picaretas, safados e sem vergonhas, ou então ignorantes, tá? Porque existem duas classes de pastores. Existem os pastores ignorantes, que são aqueles pastores que acreditam, eles fazem parte do segmento doutrinário do continuismo, ou seja, que os dons do Espírito Santo são válidos para os dias de hoje, que também iria abordar acerca de assuntos da pneumatologia, né? Que é a doutrina dentro do ramo teológico que estuda acerca da pessoa do Espírito Santo. Então eles creem, alguns pastores, no caso pentecostais e neopentecostais, eles creem que os dons do Espírito Santo são válidos para os dias de hoje, no caso o dom de revelação, e que não há necessidade de se estudar a Bíblia, não há necessidade de se estudar teologia, certo? Então, o que o cara faz? Ele acha um versículo lá, lê um versículo, e a partir dali ele monta todo uma estrutura de groselhas, de uma mensagem da Bíblia de forma deturpada. Eles não trabalham com o contexto, e ali eles montam toda uma doutrina isolada, particular, tá? Então também isso podemos considerar a partir daí um dos exemplos do porquê que existe tantas igrejas espalhadas pelo nosso país. E cada uma pregando a Bíblia com uma visão interpretativa, certo? Mesmo dentro de um próprio ramo eclesiológico, que no caso pentecostal, existem divisões dentro do pentecostalismo e também existem divisões dentro do neopentecostalismo. Lembrando que o neopentecostalismo ele veio do pentecostalismo. Então, ou seja, é uma bagunça, tá? É uma verdadeira algazarra o negócio, tá? Então, o que acontece? Na sua João Ferreira de Almeida vai estar a palavra devorador, ou seja, quando esse povo entrega o dízimo, certo? O pastor ele fala que essa mensagem de Malaquias 3 é para você chegar na igreja e você... É uma ordem de Deus, não é uma sugestão, é uma ordem, é um mandamento, tá? Eu já cheguei a frequentar igrejas onde o pastor fala que o primeiro mandamento... Uma vez eu fui numa grande igreja da televisão, tá? E o pastor, chegando lá, a igreja estava oferecendo tratamento para viciados, tá? Viciado em álcool, entorpecente, maconha, cocaína, êxtase, né? E eu me lembro que o pastor falou que o primeiro mandamento, tá? Se quem quiser ser abençoado e quiser ser livre, o primeiro mandamento era dar o dízimo. Sendo que o primeiro mandamento, tanto do decálogo do Êxodo, né? Acho que tem Êxodo 20, se eu não me engano, quanto também até mesmo no decálogo do catecismo cristão, que é utilizado pela Igreja Católica, fala que o primeiro mandamento é o amor a Deus, e não o dízimo. E o pastor, o bispo lá pregou que o primeiro mandamento era você, o quê? 10% da sua renda você entregar na igreja. Que aí você, no caso, estaria entregando para Deus, baseado nesse texto de Malaquias 3. Olha que loucura. Olha que absurdo, certo? Olha que coisa... Que coisa nojenta que esses caras eles utilizam. Olha como que eles manipulam. E a pessoa que não estuda, a pessoa que não tem um conhecimento, não vou nem falar profundo, tá? Mas um conhecimento básico da Bíblia, o que o texto realmente diz, por que o texto está inserido na Bíblia, as pessoas acabam acreditando nesses caras, certo? Então, às vezes, a pessoa sem poder, ela tem que retirar 10% da sua renda e entregar na igreja. Sendo que alguns alegam assim, mas Deus só pede 10%. 10%, o que é 10%? Você vai ficar com 90%. Realmente, 10% não é nada perto dos 90%. Só que para algumas pessoas fazem falta. Tem pessoas, a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham, infelizmente, só recebem um salário mínimo. Né? Ou seja, não chega a ter uma renda nem de R$1.000. A pessoa não pode tirar R$90 e entregar na igreja. Aquele dinheiro vai fazer falta para ela. Mas o pastor fala o quê? Você tem que entregar esse dinheiro, porque senão você vai estar roubando a Deus, você vai ser ladrão, e ladrão não é do reino dos céus, sem contar que o devorador, aqui no caso, na King James, está pragas. Por quê? Por que pragas? Porque a base de economia do povo de Israel, uma das principais bases de economia da nação de Israel era a agricultura. Então, a verdade é que devorem as vossas colheitas. Ou seja, era a praga de gafanhoto. O que os pastores fazem hoje em dia? Eles pegam esse texto, principalmente a maioria das igrejas evangélicas utilizam uma João Ferreira de Almeida da vida, aí, né?
uma ARA, Almeida Revista Atualizada, uma ACF, Almeida Corrigida Fiel, né? Uma Almeida Contemporânea, e, enfim, eles utilizam essa Almeida, que está lá o termo devorador, que significa, não deixa de significar gafanhoto, que agia na plantação de Israel, e eles utilizam, falam que isso é um demônio, tá? Nas igrejas que praticam exorcismo, sessão do descarrego, libertação, limpeza espiritual, cada uma vai utilizar um termo, mas a função é a mesma. Você chega na igreja carregado, você não tem Deus na sua vida porque você não faz parte daquela igreja. Então, se você não tem Deus, o seu corpo, a sua alma está cheio de demônios. Então, você pode observar, se você faz parte dessas igrejas onde utilizam a prática do exorcismo, lá manifesta Exu Capa Preta, Pombagira, Omulu, várias entidades das religiões afro-brasileiras, né? Umbanda e Candomblé. Só que esse tal devorador, ele nunca manifesta. E o que o pastor vai alegar para você? O devorador, ele manifesta por quê? Porque ele é um demônio que não manifesta. Eles não explicam por que o devorador supostamente não manifesta, certo? Mas o devorador, ele não pode ser nem repreendido com o tal nome de Jesus, que, segundo é pregado nas igrejas, é um nome super poderoso, e através do nome de Jesus é possível você alcançar tudo na sua vida. Por isso que os cristãos, principalmente os evangélicos, os protestantes, os neopentecostais, eles utilizam muito: isso vai dar certo em nome de Jesus, eu vou fazer isso e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Eu creio que a minha vitória já chegou em nome de Jesus. Por quê? Porque eles creem que através do nome de Jesus você alcança uma bênção, um milagre, ou alguma vida, ou algo na sua vida pode ser que dê certo, tá? Então, no caso do demônio, o suposto demônio devorador pregado por esses pastores, ele não pode ser repreendido se utilizando o nome de Jesus. Ele só é repreendido quando você pega 10% da sua renda, do seu salário, ou de um dinheiro que você ganha, você separa 10% primeiramente, tá? Não depois, mas primeiramente, e deposita dentro de um envelope e leva até a igreja. Porque a igreja aqui, no caso, eles traduzem Casa do Tesouro ou Depósito do Templo como uma igreja cristã, protestante, evangélica nos dias de hoje. Olha que absurdo, certo? Olha que ignorância. Olha que prática de charlatanismo, certo? E aqui em troca também, né, as bênçãos, né, como eu já tinha explicado anteriormente, mas vamos repincelar. Não abrirei as comportas do céu, né, e derramarei as bênçãos, se não vos abrirei as comportas do céu, ou as janelas dos céus, de acordo com algumas versões, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las. Aqui o texto está falando simplesmente de promessa de chuva para aquela nação, para aquela região e para aquele tempo. Isso, os pastores, eles utilizam a farsa, tá? O golpe da espiritualização do texto para falar o quê? Olha, que quando você é dizimista fiel, Deus, ele tem a obrigação de te abençoar. Ele repreende o devorador, aí você deixa de ter despesa. Sua televisão não vai quebrar, seu carro não vai dar problema mecânico, sua geladeira não vai queimar, o seu chuveiro não vai deixar de lhe fornecer água quente, certo? E também eles falam, né, que essas bênçãos é uma progressão do trabalho. Você vai arrumar um emprego se você é dizimista. Se você tem um comércio, o seu comércio vai prosperar. Olha aqui, ó, eles utilizam a farsa, tá, da espiritualização do texto. Eles deturpam a mensagem, o contexto original do texto e traz para os dias de hoje para o quê? Instigar a ganância nas pessoas. Olha que golpe, tá? Olha que farsa. E você pode observar que mesmo você sendo dizimista, no caso, você é a favor do dízimo como uma forma obrigatória, não como algo voluntário. Pô, esse mês eu vou dar o dízimo porque dá para me dar o dízimo. Não tem problema. Se você vai numa igreja e você quer entregar 10% da sua renda naquela denominação, lembre-se, você tem que fazer isso para ajudar a igreja a se manter aberta. Ajudar lá na administração para pagar uma conta de água, uma luz, ou arrumar um banco, enfim, um instrumento musical. E não porque é uma obrigação. Você tem que dar porque é parte de Deus, não é seu, ou porque se você não der, o devorador vai agir na sua vida, ou se você não der, você vai ser considerado ladrão, e se você não der o dízimo, o Deus vai te mandar você para o inferno porque você vai ser ladrão, porque você está roubando a Deus. Olha que absurdo, gente. Leiam então direitinho esse texto de Malaquias 3, tá?
não é o devorador, ele não é demônio, tá? Então, primariamente, a ideia do devorador, ele nasce aqui no verso 11, tá? De Malaquias 3. E aqui na King James, eu expus aqui o texto na King James, tá? Porque aqui o texto é claro, são pragas, ou seja, agia o gafanhoto, né? O inseto que agia na plantação de Israel. Outro local, outro texto que vai falar, que os pastores vão utilizar para não só se calcar a existência do devorador, mas também outros 3 castas de demônios que agem na vida financeira das pessoas, que não contribuem financeiramente com as igrejas, são o cortador, o migrador e o destruidor. Biblicamente falando, essa ideia nasceu aqui em Joel 1 e Joel 2. Eu vou fazer a leitura do texto e depois vou estar explicando, certo? Joel capítulo 1, verso 4, quem quiser acompanhar, eu vou fazer a leitura pela CF, que é a Almeida Corrigida Fiel. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Pela CF. Agora lendo pela NVI. O que o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto peregrino, comeu. E o gafanhoto peregrino deixou o gafanhoto devastador, comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Aqui é Joel 2, tá? Mais uma vez eu vou ler pela CF e depois pela NVI. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Verso 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Então, ou seja, biblicamente falando, tá? A base de economia do povo de Israel era a agricultura. E, biblicamente falando, tá? Eu não estou falando isso no mundo real, mas biblicamente falando, Deus, lá acho que em Êxodo 10, acho que é Êxodo 10, que vai falar sobre as pragas, né? A 8ª praga é a praga de gafanhotos. Então, biblicamente falando, Deus ele tem o controle sobre essas pragas, o gafanhoto. Inclusive, uma das pragas do Egito, se eu não me engano, a 8ª praga, que está descrita em Êxodo 10, tá? Vai falar acerca disso, que quando o faraó ele não queria libertar o povo lá para adorar a Deus, Deus ele manda a praga dos gafanhotos que devora todas as plantações. Uma nuvem de gafanhotos até escurece. Se você assistir os filmes bíblicos, né, acerca da história do Êxodo, você vai ver que até escurece, né, nas cenas, né, de aquelas nuvens de gafanhoto que vão devastando, destruindo todas as colheitas, as plantações dos egípcios. Então aqui, o texto de Joel 1 fala que Deus ele tem o domínio sobre isso e depois Deus ele vai compensar por permitir que essa praga de devoradores ele atuasse na plantação, na colheita de Israel. Se você quiser fazer um estudo sobre o livro de Joel, Joel só tem 3 capítulos, né? O capítulo 1, 2 e o 3. É um livro pequeno. Faça uma leitura. Procure pesquisar sobre o livro de Joel, certo? E aqui é o seguinte. Tanto no verso aqui, ó, pela NVI, o gafanhoto cortador, certo? Deixou o gafanhoto peregrino, que no caso é o migrador, ou seja, um devorador, o gafanhoto que sai de uma plantação para outra, né? O gafanhoto devastador, que no caso aqui é o destruidor, e o gafanhoto devastador, que é o gafanhoto devorador, certo? E aqui no texto de Joel 2, verso 25, pelos anos que as colheitas, os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, que é o migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto cortador, tá? Aqui, ó, cortador, e o meu grande exército que veio. Então, ou seja, a partir desses textos, os pastores inventaram os outros, falam, né, que o devorador, cortador, migrador, destruidor são demônios que agem na vida financeira das pessoas que não contribuem financeiramente com aquela igreja. Olha que loucura, olha que absurdo, cara. A Bíblia fala que simplesmente é uma praga. E Deus tem o controle sobre essas pragas. E em nenhum momento que você lê a sua sagrada Bíblia, o texto vai alegar que Deus... o texto vai alegar que isso daqui tem uma relação com o demônio, ou com espíritos, tá? Com Exu, com Orixá, com Caboclo, ou seja lá a maneira que você entende o que é demônio. Porque isso não existe, certo?
espíritos, demônios, são coisas que a religião prega. A existência disso é só através da fé. Existe aqui dentro da cabeça das pessoas. Eu, particularmente, não acredito em nada disso, certo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa cética. Só que se você é cristão, você acredita na Bíblia, e você quer seguir a Bíblia, porque você acredita que a Bíblia é a inerrante, inspirada, infalível e perfeita palavra de Deus, então se você crê que devorador, cortador, migrador, destruidor são demônios, porque o seu pastor, de forma deturpada, de forma ignorante, ou até mesmo de maneira astuta e malandramente te ensinou isso, então você está equivocado. Porque, aqui eu até postei uma foto aqui de um devorador, está até meio assustador, tá? A conclusão do nosso vídeo é, ou seja, devorador não é demônio, ou seja, não é. Os pastores pregam que é, por quê? Porque a igreja ensina o crente, o cristianismo de modo geral, vai ensinar o crente a ter medo de demônio, a ter medo do diabo, a ter medo de Satanás, de Lúcifer, né? A ter medo do inferno. Então a igreja aproveita esse medo que o próprio sistema religioso criou, tá? Que as pessoas vão ter de demônio, do capiroto, do capeta, e vai falar que quando a pessoa não contribui financeiramente, o demônio vai lá e age e destrói a vida da pessoa, faz a pessoa bater o carro, perder o freio, tira até a vida, no caso do devorador destruidor. Então, gente, faz uma análise. Se você não é obrigado a concordar com o que está aqui, tá? Se você vier alegar nos comentários que a Bíblia se interpreta espiritualmente, vou ser sincero com você, me perdoem, mas tem que ser muito ignorante para se interpretar espiritualmente o texto de forma tão deturpada como essa questão dos demônios devorador, certo? Então, use o seu raciocínio lógico, use sua massa cefálica. Não permita que pastores ignorantes, que não têm conhecimento, ou pastores que têm conhecimento, mas deturpam esse conhecimento, continuem te enganando, certo? Se você quiser ser dizimista, você pode ser. Como eu já aleguei em vídeos anteriores, você não vai estar crucificando Jesus, você não vai estar praticando a lei, porque a lei de Moisés ela nunca foi algo universal, ela nunca teve relação com salvação da alma, certo? De forma alguma. Você tem que contribuir sim. Se você vai numa igreja, você se sente bem lá nessa igreja, principalmente se essa igreja ela tem um trabalho honesto, ela tem um trabalho social, você pode contribuir, mas de acordo com a sua condição, com o que é proposto no seu coração, certo? Eu vou sentir de dar hoje, esse mês, R$10. Eu posso dar esses R$10? Você vai lá e doa. Ah, eu vou dar R$100 esse mês, o negócio está um pouco melhor. Você vai lá e doa, certo? Fiscalize o que o teu pastor faz com esse dinheiro, certo? O pastor trabalha e tem uma vida fora, esse dinheiro é só para manter a igreja aberta? Beleza. Principalmente se essa igreja tem um trabalho social, leva alimento para o faminto, procura cuidar dos moradores de rua, dos dependentes químicos, eu tenho total apoio, certo? Eu não sou contra isso, pelo contrário, eu sou muito a favor disso, entendeu? Nós devemos sim praticar a caridade, devemos sim praticar, ter atos bons com o próximo, independentemente da fé ou da crença, tá bom? Agora, não se permita ser coagido por pastores, ou seja, o pastor não tem condição de dar o dízimo esse mês, minha renda está muito apertada, estou com dívida, o pastor fala, olha, Deus não quer saber disso. Ou seja, eles estão te manipulando, eles estão te enganando, certo? No próximo vídeo eu vou estar tratando acerca de Mateus 23, a relação de Jesus e o dízimo. Eu também vou estar fazendo um vídeo sobre Neemias 10 e também sobre Hebreus 7. Então vai vir mais vídeos aí pela frente. Curta o canal, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página lá no Face, tá? Esse canal, Analisando a Fé pela Razão, ele não é feito sozinho, tem mais pessoas que me ajudam, tá? Colaboram da maneira que podem. E se você também tiver uma crítica, um elogio, uma sugestão, pode postar no comentário. Se quiser mandar uma mensagem privada lá no Face, lá na página, pode mandar. Fique à vontade. Estamos abertos a sugestões e a troca de diálogos para que um possa aprender com o outro. Desejo paz a todos e muito obrigado por assistir.